Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Ontem eu preguei 1 Samuel, capítulo número 8. Eu quero continuar dando leitura no versículo, só que eu vou ler o capítulo número 9. No capítulo número 8, se toma a leitura, a Bíblia fala que o povo tinha pedido para Deus o rei. Por quê? Porque esse povo queria ser semelhante às outras nações. Eu preguei isso aqui ontem. Só que uma coisa que eu achei interessante, você vai ver que Deus, no capítulo número 9, Deus vai levantar Saul a pedido dos homens. Por que Deus levanta Saul? Porque, como eu acabei de falar, se você tomar a leitura do capítulo anterior, você vai ver que os homens pedem para Deus o rei, porque queria ser semelhante às outras nações. Percebe que o povo de Deus queria se igualar ao povo vizinho. Isso aqui eu preguei ontem, que é crente que quer se igualar ao mundo. Só que, resumindo, não vou entrar nesse detalhe agora, que eu fiz uma pregação sobre isso aqui ontem. Aí você vai ver que a palavra do Senhor diz que Deus, ele levanta Saul. Só que vamos ler uma coisa que eu acho interessante. Em 1 Samuel, capítulo número 9, a Bíblia fala que a jumenta do pai de Saul, ela se extravia, ela escapa. E o pai de Saul falou: Saul, chama o seu servo, meu filho, e vai atrás da minha jumenta. Percebe um detalhe, a jumenta escapou e Saul está indo atrás da jumenta. Só que Saul não imagina que tem o reino preparado para ele. A intenção de Saul é só procurar a jumenta do seu pai. Saul não sabia que ele ia se tornar o primeiro rei de Israel. Saul não sabia disso. Percebe um detalhe, aquela jumenta que escapou vai fazer Saul chegar até Samuel, porque ele procura e não encontra. Só que a Bíblia diz que o servo falou: Saul, tem um homem aqui de Deus, ele é estimado, vamos até ele. Então percebe, se aquela jumenta não escapasse, de modo algum Saul chegaria ao propósito com Samuel. Tem coisas que Deus permite você perder, que não é perca, é propósito. Eita glória, aleluia. Presta atenção, irmão, olha que tremendo. Presta atenção nisso aqui. Se você tomar leitura, se você perceber também, você vai ver que Saul, ele não imaginava que ele ia se tornar o rei de Israel. Ele não sabia disso. A intenção dele era só procurar a jumenta. Só que a Bíblia diz que Deus pega o pobre do lixo e coloca entre os príncipes, príncipe do seu povo. Saul não imaginava que Deus ia colocar ele como um príncipe. Eita glória! Porque é assim que Deus faz. Deus pega os que não são e eleva. Eita Jeová! Aleluia a Deus! Eita glória! Aleluia! Agora segura isso aqui. Olha que tremendo. Saul, ele não tinha em mente que ia se tornar o rei. Ele não sabia. Nunca estava passando isso na mente de Saul. Tanto é que quando ele se encontra com Samuel, Samuel vai falar assim para ele, presta atenção. Olha o que Samuel diz para Saul. Irmãos, olha que tremendo isso. Segura isso aqui. Olha o que Samuel falou para Saul. Presta atenção. Samuel respondeu: eu sou o vidente. Vá na minha frente no santuário local, pois hoje de manhã vocês comerão comigo, e eu contarei a você tudo que está no seu coração. Quanto a jumenta do seu pai já foi encontrado. Aí isso é o que Samuel falou no versículo 20. A quem pertencerá tudo que é precioso a Israel, senão a você e a casa do seu pai? Olha o que Samuel falou: Saul, tudo que tem de precioso na terra de Israel será seu. Ele está revelando para Saul que tem coisas preciosas para Saul. Aí Saul falou assim: acaso eu não sou benjaminita, eu sou o menor? Então, ou seja, quando Samuel falou: Saul, tem coisas preciosas da parte de Deus para você. Saul não imaginava que tinha algo precioso para ele. Saul não pensava em se tornar rei. Só que a pedido dos homens, Deus vai lá e prepara tudo isso para Saul. Já parou para pensar numa coisa? Saul nunca pediu para se tornar rei, mas Deus levantou ele a pedido dos homens. Filho, para pensar numa coisa. Olha onde você chegou. Você nunca imaginou chegar onde você está hoje. Eita Jeová, você está entendendo, filho? Tá, glória a Deus. Agora uma coisa que eu achei interessante, eu quero voltar um pouquinho aqui. Se Saul desistisse, ele nunca ia conseguir chegar a se tornar rei. Aí você fala: onde está isso na Bíblia? Presta atenção no que está escrito no versículo de número, olha que tremendo. No versículo de número 5 ao diante, olha o que está escrito: chegando na terra de Zuf, disse Saul a seu servo que estava com ele: vamos voltar ao meu pai. Vamos voltar para o meu pai, porque ele deixará de pensar nas jumentas para se preocupar comigo. Olha o que Saul falou, presta atenção. 1 Samuel 9,5, Saul falou assim para o servo: ó, a gente não encontrou jumenta, vamos voltar. Percebe? Saul queria retroceder. Se ele voltasse para trás, ele nunca ia alcançar o propósito. Se ele retrocedesse, ele nunca ia se tornar rei. A Bíblia fala, filho, que Saul pensou em retroceder. Só que o servo que estava com Saul falou assim: não, Saul, vamos até o profeta Samuel, porque tem um homem aqui que ele é respeitado. Percebe um detalhe: quando Saul pensa em voltar, o servo dá uma palavra de incentivo. Eita glória, eita Jeová. Segura isso aqui, eu vou repetir. Presta atenção, irmão, olha que tremendo. Quando o servo
falou assim para Saul: Saul, vamos para a casa de Samuel, porque tem um homem aqui que ele é respeitado. Só que você toma a leitura do versículo acima, Saul estava pensando assim: vamos voltar, porque eu não encontrei a jumenta. Saul estava com a mente para querer retroceder. Saul queria voltar para trás. Se Saul voltasse para trás, ele não ia alcançar a honra de Deus na vida dele, porque ele se torna rei. Só que se ele retrocedesse, ele não ia alcançar a honra. O rei na Bíblia se fala de honra, se fala de colocar coroa, e coroa na Bíblia significa honra. Então Saul não ia alcançar a honra se ele voltasse para trás. Filho, sabe o que Deus está falando para você? Se você retroceder, a honra não vai vir para você. Não volte para trás, continua, vai adiante. Todas as vezes que você pensar em desistir, é porque você está perto da honra. Para pensar numa coisa, filho. Saul estava muito perto de Samuel, só que ele pensou em voltar para trás. Ele falou: não encontrei a jumenta, vamos voltar. Ele queria voltar, ele estava com um pensamento de desistência. Só que alguém deu uma palavra para ele. O servo falou assim: Saul, vamos descer na casa de Samuel. Então percebe um detalhe: quando Saul pensou em desistir, o servo deu uma palavra de incentivo para ele continuar. Eita glória, talvez Deus está usando minha boca para falar com você aqui. Você está pensando em desistir, mas Deus está mandando te dizer: avança, porque você está perto da honra de Deus. Eita Jeová, essa palavra não vai voltar vazia. Eu creio nisso. Talvez você está com o pensamento de Saul, querendo voltar para trás, só que Deus está mandando você avançar. Eita glória, aleluia a Deus. Eita Jeová, olha que tremendo, irmãos. Pode perceber, quando Saul estava com pensamento negativo para querer retroceder, o servo falou: Saul, vamos descer aqui embaixo na casa de Samuel, porque tem um profeta que ele é respeitado. E a Bíblia diz que Saul chegou até Samuel. Se ele desistisse, ele nunca ia chegar no propósito de Deus. Não desista do propósito que Deus tem para a sua vida. Não desista, continua, persevera. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Jesus disse que muitos vão desistir, mas Deus manda você perseverar, porque quem persevera será salvo. Continua, tenha perseverança, tenha constância. Não desista de buscar Deus. Oh glória. Então percebe que Saul, ele queria desistir, só que o servo deu uma palavra de incentivo para Saul e falou: Saul, não desista, vamos descer. Você está pensando em parar, mas eu estou aqui para incentivar você. Vamos descer até essa cidade aqui que mora um homem muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Graças àquele servo, Saul não retrocedeu. Eu sou servo de Deus, a gente é servo. O servo, o dever dele é incentivar quem quer parar. Não, pelo amor de Deus, olha que tremendo. Eu sou servo, o meu dever é incentivar quem está pensando em parar, porque a igreja, ela é influência para quem está pensando em desistir. Você tem que influenciar quem está pensando em parar. Filho, deixa Deus te usar para incentivar quem está pensando em desistir. Irmão, vou parar por aqui, depois eu falo mais. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.